Olá, alunos, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula. A nossa aula será de ciências. Vamos lá? Vamos fazer a leitura. Você não é derrotado quando perde. Você é derrotado quando desiste. Conteúdos da aula: procurando seres vivos. O que é integração? Página 60 a 65. Vamos às orientações. Assistir o vídeo, fazer a leitura das páginas citadas no vídeo, responder as questões das páginas 60, 63, 64 e 65, assinar a lista de frequência. Veja esta imagem, procurando seres vivos. Então, com o auxílio do professor, vá para um local em que havia muitas plantas, como um parque ou jardim. Observe atentamente registros de seres vivos do local, como está e o que estão fazendo. Então preste bem atenção. Na leitura, fala com o auxílio do professor. Porém, nesse momento, vocês estão fazendo atividade domiciliar, vai ser necessário para esta atividade um dos seus familiares e fazer esse trabalho com vocês. Pode ser na roça de vocês ou no campo, pode ser em qualquer lugar, desde que seja conforme está a orientação. O que é interação? Os seres vivos interagem com o ambiente em que vivem e com outros seres vivos. Chamamos a relação entre dois ou mais seres vivos de interação. As interações podem ocorrer de duas formas: entre seres da mesma espécie ou entre seres de espécies diferentes. Elas ocorrem, por exemplo, porque os seres vivos precisam buscar abrigo e alimento, dependendo assim um de outros seres vivos. Observe as imagens a seguir, quais são os seres vivos envolvidos e o que um ser vivo busca no outro. Leia as legendas e aprenda mais sobre essas interações. Então vamos lá. Veja essa imagem. O que tem nessa imagem? Peixe alimentando-se de quê? De resíduos, certo? Observe que está se alimentando. Resíduo no casco de quê? Observe que vocês vão ver atentamente. Agora é uma lagartixa alimentando-se de quê? De aranha. Então veja que um alimenta-se do outro. E agora, uma perereca, abrigando-se dentro de uma bromélia. Ela está se abrigando, é uma perereca. E este, amêndoas do mar, sobre o que? Sobre um parugo, está se protegendo. E esse veado campeiro, alimentando-se de capim. Erva do passarinho sob o tronco de um jacarandá. Então, cada um tem uma interação com outro ser vivo. Beneficiados e prejudicados. A relação entre seres vivos pode ser vantajosa ou mesmo ser prejudicial para um dos participantes. Veja alguns casos. Há situações em que os dois lados são beneficiados, tais como a abelha, que se alimentam do néctar do pólen ou retira a flor e auxilia na polinização. Podemos citar também peixe que se alimenta de restos de comida e micro-organismos que se alojam no corpo de outros animais, mantendo-os limpos.
Em outras relações, um se beneficia e o outro não existe nem benefício, nem prejuízo, como no caso de orquídeas e bromélias. Elas se fixam em árvores para receber mais luz do sol, mas não as prejudicam. Outro exemplo é a perereca, que busca abrigo dentro da bromélia e também não lhes causa prejuízo. Já nas relações em que um dos lados é prejudicado, uma situação muito comum ocorre quando um ser vivo alimenta-se de outro. Essa relação pode causar ou não a morte do outro. A coruja, por exemplo, alimenta-se do rato, causando a morte dele. Já o mosquito alimenta-se do sangue de outros animais, prejudicando. O mosquito pode ser o agente transmissor de algumas doenças que podem causar a morte. Vamos ver mais um pouco. Vamos falar um pouco sobre a castanheira, uma antiga parceira do homem. Os imensos castanhais, muitas vezes, são a principal fonte de renda de comunidades amazônicas. Majestosa, a castanheira alcança 50 metros de altura e sua copa pode cobrir outros 50 de diâmetro. Então, você pode observar que ela é muito grande, certo? Então, é um grande espaço, ela é imensa e traz bastante benefício para o homem. Então, vamos ver. As cutias são as únicas que abrem o ouriço, o duríssimo fruto da castanheira. Ela come sementes, que é a castanha, e, depois de saciada, enterra mais algumas pela floresta. Como provisão, como as cutias não recuperam todas as sementes que enterram, algumas acabam por germinar, certo? Então, algumas terminam nascendo, porque ela não consegue, toda a semente que enterra, ela não consegue recuperar. Então, termina nascendo e vê um novo fruto. Nesta atividade, você vai responder, qual é a importância das abelhas para a castanheira? A relação entre elas é benéfica ou prejudicial aos envolvidos? Explique. 2. Por que a cutia é importante para a castanheira? Vamos a essa atividade. Observe as fotografias, identifique todas as interações entre os seres vivos fotografadas e escreva se são benéficas ou prejudiciais aos envolvidos. Então, você vai dizer, é benefício, é prejuízo, quem está perdendo, quem está ganhando, ou se não tem ninguém perdendo, se todos estão lucrando. Muitas espécies de formiga, por exemplo, formam colônias, nas quais cada membro tem uma função específica, como coletar alimento, reproduzir e defender a colônia. Se estivéssemos sozinhos, também teriam de desempenhar todas essas funções. Você acha que essa forma de interação é benéfica ou prejudicial aos envolvidos? Quais outras espécies com comportamento semelhante você conhece? Os seres humanos, ao contrário dos outros animais, interagem com outras espécies sem necessariamente ter como objetivo utilizá-lo como alimento, defesa ou abrigo. Então você vai discutir agora com os colegas ou com seus parentes mesmo, pode ser, certo? Como pode ser essa relação? Se são benéficas aos envolvidos, o que você acha dessa relação? O que é que você, qual a sua ideia? O que é que você vê? Tem prejuízo essa relação? Tem benefício?
Quais são os seres envolvidos? Discuta um pouco sobre essa questão, tá bom? E você vai ler o 4, certo? É um texto para responder também a questão. Ele fala sobre a erva de passarinho, que é uma planta parasita. Certo? Então você vai ler e vai discutir essa questão também. Para completar, observe que diz o quê? Não existe nenhuma herbicida recomendado para acabar com a erva de passarinho. A única maneira de se livrar dessa erva danadinha, sem comprometer a saúde da árvore, é mesmo arrancá-las dos galhos. Se não forem retiradas, as ervas parasitas podem até causar a morte da planta hospedeira ao longo dos anos. Então, observe, veja o que pode causar às plantas essa erva. Agora vamos lá. Que prejuízo a erva de passarinho pode trazer a uma planta? Um agricultor percebeu que o seu pomar está repleto de erva de passarinho e precisa eliminá-lo. Que conselho você daria a ele? Que ser vivo ajuda a dispersão da erva de passarinho? Então vamos desejar a todos bons estudos.